Caros irmãos, que Deus nos abençoe a todos, desejo de paz e luz, que os bons espíritos encontrem acesso tranquilo aos nossos corações. A nossa grande esperança, a nossa grande expectativa é de que através desses vídeos, desses áudios do livro Nosso Lar, consigamos nós colher algumas informações, alguns ensinamentos morais que possam ser utilizados na nossa vida cotidiana, não é verdade? A expectativa é de sempre progredirmos. E para tanto, convidamos nossos irmãos não só a ouvirem os nossos vídeos, verem nossos vídeos, mas acima de tudo conhecerem o livro, folhearem suas páginas, acompanharem conosco o desenrolar do livro, da história, capítulo a capítulo. Hoje trataremos do capítulo 34, que tem por título Os Recém-Chegados do Umbral. Lembrando rapidamente, André Luiz se encontra nas câmaras de retificação da colônia espiritual Nosso Lar. Ele está recebendo, junto com Narcisa e outros vários trabalhadores, ele está recebendo uma turma de companheiros de trabalhadores que são samaritanos, que estão chegando ao Nosso Lar, trazendo uma quantidade significativa de espíritos que foram resgatados, retirados do Nosso Lar naquela noite, naquele dia, naquela atividade. Pois bem, André ajudando, auxiliando aquelas pessoas a descerem das carruagens, dos veículos que os conduziram, observa o último carro, a última carruagem, uma senhora já de idade tentando descer, e ele vai ajudá-la. Ao chegar perto dela, ela grita para ele, inclusive, né? Meu filho, pelo amor de Deus, me ajude aqui, em nome de Deus, a descer aqui. Pois bem, André ajuda a descer e ela começa a reclamar. André, num instinto de pesquisador, esquecendo todos aqueles fundamentos que tinham sido ensinados a ele através de Dona Laura na noite anterior, nos dias anteriores, ele deixa o trabalho um pouco de lado e quando sente espaço com aquela senhora, um espírito desencarnado, ele começa a fustigá-la, a incitá-la a falar sobre a sua própria existência. Então ele pergunta a ela, então, vem a senhora de muito longe? E ela conta para ele as agruras, os sofrimentos, as tragédias que ela viveu nas regiões umbralinas, no mundo espiritual inferior. E aí ele diz a ela, mas foi tão... né? E ele continua incentivando a esse relatório, e ela conta sobre aquilo que ela chama de purgatório. Os espíritos perseguindo a ela, os sofrimentos do corpo, as dores, as dificuldades, a incompreensão de todos, a maldade, segundo ela, com que todos interagiam com ela naquele momento. André diz a ela... e ela contando para André, diz a ele, André, eu desencarnei em maio de 1888, coincidentemente mês e ano da assinatura da libertação dos escravos no Brasil, e ela diz que era senhora de escravos, mas que tratava todos muito bem. Tinha uma boa relação com a religião católica que imperava naquela época, e não sabe por que sofria, segundo ela, não sabe por que sofria, porque ela tinha deixado todas as missas pagas na igreja por vários e vários meses. Ela tinha feito acordos com a igreja para que o céu prometido a ela efetivamente se executasse. Mas ela diz a André que, como senhora de escravo e como organizadora da fazenda, ela tinha às vezes que colocar algum negro no tronco, e às vezes alguns deles morriam. Ela tinha que, às vezes, para resolver problemas familiares, vender a mãe ou vender os filhos e separá-los. E ela conta que muitos desses espíritos a encontraram no mundo espiritual, e aí buscavam o processo do resgate. Na cabeça dela, nas concepções religiosas dela, o fato de cumprir os atos exteriores da religiosidade,
o fato de pagar as missas e contratar as indulgências da igreja a cobriam de quaisquer dificuldades no mundo espiritual. E ela desencarna e chega ao mundo espiritual encontrando todos esses espíritos que se tornaram seus vingadores, seus obsessores, durante um tempo significativo. Nesse quesito, nós gostaríamos de começar aqui contando, já tendo contado rapidamente os aspectos do capítulo 34, nós gostaríamos aqui rapidamente de começar algumas observações a respeito do aspecto moral deste capítulo 34. Primeiro característico, ela desencarna no ano de 1888. O livro foi escrito aproximadamente, ou foi divulgado aproximadamente, no ano de 1939. Nós temos 52 anos quase de distância entre essas duas datas. Esta senhora desencarna em 1888, passa 51 anos nas regiões umbralinas, brigando e resmungando e reclamando e sofrendo absurdamente as consequências dos seus atos. A gente observa que, primeira conclusão, não é fácil mudar a nossa mente. Não é fácil mudar os nossos conceitos. Não é fácil mudar os nossos preconceitos. Quantas vezes nós pensamos errado, sabemos de alguma maneira, por um processo intuitivo, que estamos errando, mas continuamos naquele caminho. Veja que as reminiscências, os valores ou os vícios guardados em nossa intimidade ao longo de muitos séculos, de milênios, eles são difíceis de serem mudados, de serem alterados na nossa intimidade. Outro resultado moral e imediato que nós podemos colher: somos herdeiros de nós mesmos. Esta senhora, com um cunho de egoísmo, com um cunho de orgulho, com um materialismo acirrado aqui na Terra, encontra no mundo espiritual o resultado das suas ações. São 51 anos de sofrimento nas regiões umbralinas. E aí nós abrimos mais um parênteses. Acabou o processo? Acabou a etapa de resgate que ela tem em relação aos grandes delitos que ela cometeu? Certamente não. Os assassinatos, a escravidão, a maneira deliberada de maldade com que tratava os seres humanos, a maneira materialista com que via a vida, o orgulho, o egoísmo que engendrou durante a vida, provavelmente levarão ou mostram que ela terá mais alguns séculos ainda para frente de trabalho. Amigos, nós precisamos ter muito cuidado com pensamentos, ações, atitudes, com sentimentos que carregamos agora. Mudar nossos sentimentos, reposicionar o nosso coração perante a vida é um fato que urge, porque nós não sabemos do dia de amanhã. A oportunidade de trabalho, de disseminação do bem, de crescimento espiritual sobre todos os critérios, ela é fantástica, é maravilhoso. A oportunidade está nos sendo dada. Precisamos ter atenção para colhermos os frutos desta plantação agora. Semearmos sementes boas, cultivarmos a planta boa e colhermos os frutos bons. Sentimos os ares do mundo espiritual tocando nossa face. Agora é preciso mudar, é preciso organizar sentimentos, mudar preconceitos que carregamos, preconceitos raciais, preconceitos sociais, preconceitos filosóficos, políticos, sobre todos os critérios, porque nós, em essência, somos espíritos. A estrutura social, física e social que temos neste mundo é um processo temporário como forma de aprendizado e de melhoria para todos nós. Não percamos a oportunidade da renovação do campo interior, porque senão iremos regravar fatores que já são caracterizados na nossa personalidade, e isto vai ficando cada vez mais complexo aí para frente. Não é isso? Desejo de paz, de luz, desejo de harmonia para todos nós, convidando a todos a interagirem conosco no nosso canal, deixando suas observações e, acima de tudo, leiam o livro junto conosco, estudemos juntos. Um abraço a todos.